Olá pessoal do oitavo ano, tudo bem? Espero que sim. Então olha só, vou falar então sobre a aula de número 23, ok? Que estamos de novo, mais uma vez, falando sobre o cinema nacional, ok? Dessa vez sobre um período do cinema conhecido como cinema de retomada. Então, vou retomar um pouquinho, ó. Antes teve lá a Vera Cruz, né? O pessoal também teve o pessoal da Atlântida, mas não foi falado ainda. Teve o pessoal da Vera Cruz, teve o pessoal do Cinema Novo, e agora nós vamos ter esse período chamado como retomada. Então, o que acontece nesse período de retomada, pessoal? É claro que existe ainda o cinema marginal, o cinema produzido na década de 70, muito interessante, por sinal. Né? A gente vai ter figuras aí como o Mujica da Silva, o Zé do Caixão, que vai produzir filmes assim interessantíssimos. Então, temos um cinema marginal aí nos anos 70, mas o que acontece? Acontece que nos anos 80 também a gente vai ter algumas produções interessantes, os Trapalhões produzindo filmes, enfim. Mas a gente não tem uma supervalorização do cinema nacional, até porque não dá para competir com as distribuidoras hollywoodianas, até hoje é difícil, né? Imagine naquela época. Enfim, então existia aqui no Brasil um órgão chamado Embra Filmes, e a Embra Filmes cuidava assim desses certos patrocínios, dessas ajudas financeiras para a produção desses filmes. Nos anos 90, no início dos anos 90 e 92, a Embra Filmes foi extinta, né? O Brasil entrou numa crise muito grande, foi a época do governo Collor, a era Collor, assim, nossa, foi o fim, inflação lá em cima, cortaram tudo. 92, não estou falando de hoje em dia, não, tá bom? Pode ficar parecido, mas não é. Enfim, então, dentro dessa era Collor, a Embargo Filme foi extinta e o cinema nacional não se produzia mais. Começou a se produzir, na época eu lembro, que se fazia assim um filme nacional, um filme brasileiro por ano, no máximo. Então era do cinema nacional brasileiro, estava lá no limbo mesmo, sem investimento nenhum. Então fica durante anos nesse processo até que vai surgir um tipo de atitude cinematográfica que vai ser conhecido como esse cinema de retomada do cinema nacional, né? Como se o cinema tivesse ali num limbo, como eu falei, e agora ele volta assim um pouquinho para a superfície, volta um pouquinho para a luz. Então, a gente tem que entender uma coisa, pessoal. No cinema é muito difícil produzir cinema no Brasil. É muito complicado. Você depende de apoio financeiro e esse apoio financeiro ele pode ser ou público, né, ou privado. A gente tem as leis, hoje em dia a gente tem a Ancine, que já começou a cortar um monte de coisa, mas enfim, né? O cinema nacional tá aí ainda resistindo, mas vamos lá. Mas sempre tem essa coisa da iniciativa pública ou iniciativa privada. Então é muito caro se produzir cinema. E no Brasil, essa coisa do audiovisual depende muito do incentivo público para que ele funcione. Né? E é o que às vezes a gente não tem. Enfim. Então, esse cinema de retomada, ele vem assim, com alguns parâmetros. Primeiro, é um cinema sem estar ali sobre o teto da censura. Então, nós já estamos num período democrático no Brasil, então os nossos temas eles podem ser muito mais variados, as histórias podem ser muito mais variadas. A qualidade técnica começamos a ter um olhar cinematográfico muito melhor, as academias de cinema as faculdades começam a trazer pessoas, estudiosos, e aumenta o número também de pessoas com uma análise mais crítica do modo de se fazer cinema no Brasil. Então, vai aumentar essa qualidade, tanto técnica como o pensar o cinema também.
Os temas variam muito, 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 mas também a gente tem assim filmes, vários filmes falando sobre o período da ditadura militar, né? Vários filmes falando sobre aquele período, né? E a gente também tem vários filmes passados nas ambientações dentro das favelas. A gente chama de favela movies. A gente vai ter vários filmes ambientados lá. A gente tem Cidade de Deus, um clássico que eu amo. Tem Carandiru, tem Tropa de Elite, né? Tem Dois Irmãos. Os filmes muito interessantes que tem por ali. Esse cinema, pessoal, a gente costuma dizer que o marco inicial desse cinema de retomada foi o lançamento do filme Carlota Joaquina, a Princesa do Brasil, dirigido pela Carla Camurati. Eu lembro muito bem desse filme e eu lembro do estalo que deu na época. Eu tinha 14 anos e eu lembro que o filme fez um sucesso tremendo. E a Carla Camurati, o filme é muito bom. É uma sátira sobre a vinda da família real portuguesa para o Brasil. E onde eles, de uma forma grotesca e sublime, eles conseguem tirar um sarro e fazer uma crítica ferrenha a tudo que estava acontecendo naquela época, a corrupção e tudo. Incrível. Carlota Joaquina, a Princesa do Brasil, destaque para a interpretação incrível da Marieta Severo e do Marco Nanini também, né? Então, fica a dica, o filme é muito bom. Então, a Carlota Joaquina, a Carla Camurati, a diretora, ela pegava os rolinhos de filme e ia ela mesma levar para distribuição e tentar fazer o filme dela passar nas salas de cinema, que não tinha como concorrer com o cinema internacional. E foi que o filme acabou fazendo sucesso e de repente quando a gente viu, nós estávamos com um sucesso do cinema brasileiro sem ter uma divulgação. Então o pessoal começou a pensar, opa, o pessoal está fazendo cinema aí. Logo depois já veio o Quatrilho, que foi indicado ao Oscar de melhor filme estrangeiro, né? Então o cinema nacional começou a ter esse boom, assim, começou a ter esse período, essa retomada, né? Começou a reviver, começaram a se produzir mais o audiovisual aqui no Brasil, né? Assim investir um pouco mais. Eu queria dar destaque para a produção dos anos 2000, que foi feita no Nordeste, que eu particularmente sou fã do cinema produzido lá, e nomes como Cláudia Assis, Karim Ayumas, pessoas assim, Hilton Lacerda, pessoas que fazem toda a diferença no cinema, né? E nomes de atrizes como a Dira Paz, né? Ou Matheus Nastergalli, Irandir Santos. Então a gente vê o nosso cinema criando estrelas, forças, né? O ano passado ganhando vários prêmios com Bacurau e A Vida Invisível. Então é um cinema potente, um cinema de força, né? Que depois desse período de retomada está agora num período de crise. Agora em 2020 estamos num período de crise do audiovisual brasileiro, né? Então cadê os investimentos? Então a gente tem que pensar agora numa retomada do nosso cinema nacional, tá? Então, falei para vocês sobre o período de retomada, que começou nos anos 90, né? Depois que os filmes não tinham sido produzidos mais, e na metade dos anos 90 começou-se um boom de novos cineastas, novos olhares, novas formas de se pensar a produção cinematográfica brasileira e novos investimentos também no cinema nacional, né? Depois a Embrafilmes virou a Ancine, e a Ancine, nossa, ó, ajudou a escrever uma página bem importante da nossa história aqui. Então, salve o cinema de retomada, salve o cinema brasileiro, né? E vamos voltar com tudo, né? Aliás, não tem como voltar num lugar que a gente ainda não foi, né? O cinema nacional tá aí, tá fazendo, tá
projetando as nossas histórias, os nossos cineastas tão talentosos, tão incríveis que a gente tem no Brasil. Então, viva o cinema nacional, pessoal. Vão lá, assistam, tá bom? Assistam filmes brasileiros, por favor, tá bom? Vamos valorizar o que é nosso e é de qualidade.